Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele tem o objetivo de responder uma dúvida de uma grande amiga minha, uma amiga porreta. Essa pergunta veio lá do Nordeste do Brasil e eu vou tentar ajudar ela. E o foco dessa pergunta é ela está implementando um sistema de gestão da qualidade na empresa dela e agora a gente já começou a conversar, eu comecei a conversar com ela da auditoria. E aí ela assim, mas Alexandre, como funciona uma auditoria? Então essa minha amiga arretada, ela ficou um pouco assustada, né? Ela é porreta, ela está com mão de ferro implementando o sistema de gestão da empresa dela, o sistema da qualidade, focado na ISO 9001, versão 2015. Então eu vou tentar ajudar ela com esse vídeo aqui, tá? E agregar valor para todos vocês que também estão assistindo ele. O que é uma auditoria, né, de sistema de gestão? Né? Como que ela funciona na prática? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o grande objetivo de uma auditoria, um sistema de gestão, tanto uma auditoria interna quanto externa, a ideia dela é fazer uma avaliação das práticas, ou seja, da conformidade, como que as práticas de gestão que foram planejadas através de procedimentos, mapas de processo, se elas estão sendo executadas ou não. E se os resultados estão sendo de acordo conforme o planejamento. E o que a empresa está fazendo para tentar ajustar o plano de voo conforme vão acontecendo os imprevistos. Né? A ideia da auditoria é promover a melhoria contínua da empresa, ou seja, identificando os novos desafios, né? Para que a empresa possa melhorar e aperfeiçoar a gestão dela, verificando a eficácia. Né? E um ponto também que tem aparecido agora muito forte na versão 2015 das normas, tanto da ISO 9001 quanto da ISO 14001, foi a questão da gestão de riscos e oportunidades. Né? Então a ideia também é que a auditoria identifique riscos, né, para a gestão da empresa, para a liderança, ou seja, para que a empresa não tenha surpresas ao longo da sua gestão. Esse é o objetivo da auditoria. Ela existe porque ela é um requisito da norma. A norma exige, por exemplo, uma auditoria interna. Para você ter um certificado, você precisa ter uma auditoria externa, você precisa contratar um organismo certificador que venha até a tua empresa e te audita. Essa palavra auditar, ao longo do tempo, ela ficou muito forte, né? Hoje em dia, ela está até, porque a auditoria hoje ela não vem assim avaliar o seu desempenho, ela vem avaliar o desempenho do processo da empresa. Então é um termo que às vezes algumas pessoas confundem, as pessoas ficam receosas. Pô, será que quando eu estiver sendo auditado, meu desempenho está sendo avaliado? Não. Será que eu posso ser mandado embora depois de uma auditoria? Não, não é isso. A gente está avaliando a gestão da empresa. Tudo aquilo que a gente planejou, se isso está acontecendo ou não. É importante também falar um pouquinho dos princípios da auditoria, né? Porque é fundamental tanto o comportamento do auditor como do auditado. Imagina se um auditado, durante a auditoria, só começa a contar mentira para o auditor. O que ele vai pensar? Né? Como que o auditor vai conseguir agregar valor para a empresa durante a auditoria se ele só recebe informação errada? Então tem que ser uma apresentação justa dos ambos os lados. Né? Os dois lados têm que estar de coração aberto, é isso que eu falo. O coração tem que estar aberto durante uma auditoria, tanto ela interna quanto externa. Os profissionais precisam ter um comportamento ético, honesto, né? E as conclusões têm que ser tiradas de evidências objetivas. Não, o auditor também não pode achar que aquilo que ele identificou é um problema. Ele tem que ter uma evidência objetiva. Ele não pode achar que a empresa poderia fazer melhor. Ele não pode achar que determinado colaborador deveria ter feito uma análise a mais num determinado processo. Será que o procedimento pedia uma análise a mais? É isso que tem que acontecer, não tem que ser nenhum achismo. E a amostragem real, né, uma amostragem objetiva, baseada em fatos, em dados concretos, nada de achismo. Então, os auditores e os auditados também colaboram muito, né? Por isso que eu quis chamar a atenção desse slide para poder fundamentar tudo aquilo que a gente vai expor para vocês nesse pequeno vídeo. Né?
Para explicar também as fases de uma auditoria, como que ela acontece, como ela funciona na prática, eu achei importante a gente passar pelas fases, porque em cada fase a gente vai conseguir explorar para vocês o que acontece dentro da empresa. A primeira fase, pessoal, é o planejamento, né? A primeira fase ocorre, o auditor ele vai preparar o plano de auditoria, ele vai identificar quais são os processos que acontecem na empresa. Para isso, ele precisa ter acesso à documentação. Se necessário, o auditor ele pode preparar uma lista de verificação, o famoso checklist. Ou seja, nesse checklist vão estar lá as principais perguntas que ele vai fazer. É obrigatório preparar uma lista de verificação hoje em dia? Não, não é obrigatório. Qual o lado bom? O lado bom de um checklist, de uma boa lista de verificação, é que vai nortear o auditor a fazer perguntas que agreguem valor para a empresa, que ele não esqueça de determinada pergunta ao longo da auditoria, quando ele vai passando, quando ele vai entrevistando as pessoas, né? E qual o lado ruim de uma lista de verificação? O lado ruim é que ele pode ficar muito preso, ele pode ficar focado só naquelas perguntas que ele preparou e aí ele deixa de ouvir as respostas dos auditados, dos colaboradores, e isso não permite a ele fazer uma boa trilha, ter uma boa sequência de raciocínio, uma boa sequência de informações, para que ele possa fazer uma pergunta melhor ainda depois. E aí sim, ter uma informação, ter uma avaliação sistemática que agregue valor para a empresa. Bom, fiz o plano de auditoria, comuniquei, ou seja, nesse plano de auditoria vai passar, é importante a gente também identificar, eu vou identificar quantos dias demora uma auditoria, quais são as variáveis que influenciam nisso? Número de funcionários, os locais da empresa, né? Eu preciso passar em todos os locais da empresa? Não. Eu vou fazer uma amostragem, mas o quanto maior for a minha amostragem, principalmente numa auditoria interna, eu estou melhor preparado para uma auditoria externa. É assim que eu tenho que pensar. É lógico que existe um limite, existe a questão do custo de viagem, deslocamento, isso aumenta muito o custo de uma auditoria. E isso é um fato que prejudica muito as empresas. Então, a ideia de talvez fazer uma amostragem coerente, passar nos principais contratos, nos locais onde tem maior número de pessoas trabalhando, ajuda, colabora a gente fazer uma boa amostragem. E tudo isso vai para o plano de auditoria. Lá o auditor vai colocar a data, onde ele vai, que horas vai começar, que horas vai terminar, qual atividade que ele vai fazer, que horas ele quer parar para almoçar ou não, né? Só que a gente também tem que entender que conforme ele vai amostrando, ele vai conhecendo a empresa, isso pode mudar um pouquinho. Ele pode, de repente, já auditei o RH, de repente ele recebe algumas informações em determinado processo que faz a necessidade que ele volte no RH, que ele volte a conversar com o pessoal de compras, que ele fique com alguma dúvida, que ele volte a querer conversar, por exemplo, com o pessoal de projetos. Não é comum, mas pode acontecer isso também. Então, o plano de auditoria é o plano de voo de trabalho da semana de toda a empresa, tanto do auditor quanto dos auditados, né? Bom, fiz o plano de auditoria, comuniquei a empresa está esperando o auditor chegar. Aí vamos começar o jogo, ou seja, vamos fazer uma auditoria. Via de regra, a primeira atividade de uma auditoria interna é a reunião de abertura. Assim, a maneira, é onde o auditor vai explicar todo o processo. Ele vai ler praticamente a agenda, ele vai falar como vai funcionar a dinâmica da auditoria, onde ele vai pedir numa reunião de abertura para que os principais gestores, por favor, ajudem o trabalho dele. Lembre, quanto mais informações fidedignas o auditor receber, mais fidedigno é o trabalho, mais o trabalho dele agrega valor. Depois dessa reunião de abertura, aí sim ele vai para o processo, ele vai visitar os locais, existem 3 grandes maneiras, né, de ele conseguir avaliar a empresa, se a empresa está tendo as práticas de gestão que a norma exige, aquilo que a empresa planejou, né? Ele vai visitar as instalações, ele vai recolher as evidências, ou seja, ele vai olhar os procedimentos e vai entrevistar os colaboradores. Essas são as 3 principais fontes de informação para que o auditor possa chegar a uma conclusão se a empresa está atendendo ou não ao requisito da norma, se a empresa está ou não atendendo o procedimento dela. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que ao longo
ah, do, da, da história da sua empresa, você determinou que você vai fazer uma análise 3 vezes por mês, por exemplo. Então, um determinado parâmetro você quer analisar por 3 vezes por mês. Ótimo. E você coloca isso lá dentro do teu procedimento, por exemplo, do laboratório. Ah, tal parâmetro X, eu vou analisar 3 vezes por mês. E aí você estabeleceu um contrato com um cliente XPTO que ele te pede uma vez só por mês. Ele te pediu uma vez só. E aí, só que você faz 3, no teu procedimento faz 3. O teu cliente está pedindo uma, você fala assim, putz, estou tranquilo, porque o meu procedimento pede 3, o meu cliente pede uma. Então, se eu estou com o meu custo daquele processo ajustado, bem planejado, eu consigo fazer as 3 e até atender e superar a expectativa do meu cliente. E aí você começa a fazer só 2 vezes por mês. Ou seja, você está atendendo o que o cliente pediu, mas você não está atendendo aquilo que o teu procedimento pediu. Nesse caso, é um exemplo claro que é de uma não conformidade, é um desvio na tua gestão. Você não está seguindo o planejamento que você se propôs a fazer dentro do teu processo de amostragem. Mas, Alexandre, eu estou atendendo o que o meu cliente pede. Nota 10, você está atendendo 2 vezes por mês, ainda é acima do que ele pediu. Só que, contudo, entretanto, porém, todavia, você não está atendendo aquilo que o teu planejamento estabeleceu. Então, você precisa melhorar a tua gestão. O que você precisa? Você precisa de 3, 2 ou 1? Olha o custo associado a isso. Fazer 3 vezes é mais caro que fazer 2. Ah, mas o meu fornecedor, meu laboratório externo, só para mim é o mesmo preço. Melhor, então faz 3. Por que você fez 2 naquele mês? Então, aí chega a famosa não conformidade. Ou seja, a gente precisa tratar esse assunto. É um desafio para a tua gestão. Você precisa melhorar a tua empresa sobre esse ponto. Por que você planejou uma coisa e está fazendo outra? Qual é a mágica? O que mudou? Quem decidiu isso? Se você houve uma mudança no processo, por que o teu procedimento, por exemplo, não foi atualizado? Deveria ter sido atualizado. Amanhã você contrata outra pessoa para uma outra obra, para um outro serviço, e aí? Ele vai começar a fazer 3, 2 ou uma análise? É isso que a gente tem que entender. Então, e para isso é que serve a auditoria. Então, o auditor, ele vai percorrer os principais processos, precisa visitar as instalações, ele precisa recolher as evidências, vendo documentação, vendo papel, vendo procedimento, mapa de processo, resultado, indicador, projeto, ata de reunião com o cliente, para ver se você está seguindo o que ele pode, se você está seguindo o combinado, ou seja, se você está atendendo os requisitos do contrato com o cliente, ou seja, se você está atendendo os requisitos normativos da ISO 9001, a estrada que ele vai percorrer, pessoal, é a estrada definida pela ISO 9001. Ele não pode te pedir nada além a mais do que está na ISO 9001. Então, assim, é importante também que você leia a norma para você também entender o que ele vai te pedir. Ele vai te pedir o que está ali dentro da ISO 9001. E você escrever uma série de procedimentos para quê? Para atender a ISO 9001. Então, você precisa seguir o quê? Aqueles procedimentos e a própria norma. Então, essa é a referência, essa é a estrada guia que o auditor vai seguir. Lembra que a gente comentou lá que nos princípios de auditoria, que o auditor não pode ficar achando alguma coisa? Ele não pode achar. Vamos supor que nesse caso que eu dei, do exemplo das amostragens, que na empresa que ele trabalhou há 5 anos atrás, o pessoal fazia 4 vezes por mês. Ele pode exigir que você faça 4 vezes por mês? Não. A norma não entra nesse detalhe. Para quem agora conhece um pouquinho mais a norma não vai entrar nesse detalhe. A norma comenta sobre a questão de atender requisitos do cliente, de você fazer uma medição que garanta para você que o seu processo seja adequado. É isso que a norma te pede. Agora, a quantidade desse detalhe você define. Se o auditor ele trabalhava 4 vezes, putz, azar, a sorte da empresa onde ele trabalhava, não da sua. Se você planejou 3, você tem que fazer 3. Se o teu cliente pede uma, faça só uma e revisa o teu procedimento. Em algum ponto você tem que deixar isso registrado para mostrar que você está consciente do assunto. Então, é assim que funciona uma auditoria na prática. As amostragens vão através da visita, ele vai conhecer os locais, as instalações. Precisa visitar 100% das obras? Não, não precisa, tem que ser por amostragem. Agora, o quanto maior for o número de obras que ele visitar, melhor para você, melhor para a sua empresa. A amostragem dele é melhor. Então, assim, é só o relatório dele da auditoria, a conclusão dele vai ser melhor. Ele teve mais amostragem, teve mais dados, ele teve mais informações para concluir sobre o teu processo. É lógico, então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. E o custo disso?
E o tempo? Custa caro. Eu não vou conseguir ficar fazendo uma auditoria durante 10 dias para ir nas 10 obras. É impossível, não dá. Ninguém consegue pagar isso hoje em dia. Então a gente vai fazer uma amostragem disso. A gente precisa planejar bem essa auditoria interna. Tá? Então é assim que funciona. E no término, boa prática de gestão de auditoria do auditor é que ele faça uma reunião de consenso. Ele vai apresentar para vocês os principais tópicos que ele achou, quais são os pontos positivos, onde a empresa está bem, está avançando bem, está conseguindo cumprir bem, destacar práticas legais de gestão, e ele também vai colocar os pontos de melhoria. Ele vai destacar também, olha, isso aqui poderia estar melhor, esse aqui você não está cumprindo o procedimento, olha, você não está cumprindo o requisito 10 do contrato X com o cliente XPTO. Ele vai te apontar isso. E é importante que ele te aponte antes que o cliente te dê uma reclamação. Então, aí que está o valor agregado da auditoria. Ele vai agregar valor para que você evite problemas, por exemplo, com o teu cliente, que te paga o teu contrato, que paga o nosso salário no final do mês. Então, a auditoria tem que agregar valor, tem que ser uma boa prática de gestão. Nessa reunião de consenso, então, ele apresenta, ele chega num acordo. Você também pode discordar do auditor. Se você discordar, é uma conversa profissional. Mas vamos lembrar, quem decide é o auditor, ele é o papel desse esse é o papel dele na auditoria. Você pode contra-argumentar? Pode. Você pode não concordar? Pode não concordar, não tem problema nenhum. Dois profissionais não concordarem sobre determinado assunto é uma coisa muito normal. Tem que ser normal. Não há motivo para gerar um descontentamento, uma briga. Muito pelo contrário. Dois pontos de vista diferentes sobre determinado assunto é joia. Significa que os dois estão crescendo, os dois precisam ouvir o outro e evoluir. E tentar entender o que o outro está falando para que você mude de opinião e chegue na opinião do outro. Às vezes o auditor vai concordar com o auditado, por exemplo, e retirar uma não conformidade, como também às vezes o auditado vai entender a opinião do auditor e vai deixar o auditor escrever uma não conformidade, por exemplo. Tem que ser um ambiente profissional. Lembra dos princípios? De novo, a gente voltou lá nos princípios. Então, depois da reunião de consenso, ele faz uma reunião de encerramento, onde você tenta reunir o maior número de pessoas possível dentro da tua empresa, e aí ele vai passar o resultado. Na verdade, o resultado é uma prévia da terceira fase, é onde ele vai fazer um relatório. Ele vai verificar tudo aquilo que ele anotou, tudo aquilo que ele escreveu, ele vai colocar no relatório e detalhar. Por que é importante destacar o relatório de uma auditoria, tanto interna como externa? Imagina que você fez uma ótima auditoria interna, uma puta amostragem, passou por todos os sites, gastou uma grana violenta, pagou passagem aérea para o auditor interno ou externo, e aí, na hora de fazer o relatório, o cara coloca só 2 linhas. Tudo aquilo que foi visto, que vocês discutiram ao longo daquela semana de trabalho, vai se perder? Não, não pode se perder. Onde fica registrado isso? No relatório da auditoria. Então, essa é a terceira fase, é onde você vai conseguir consensar todos os dados que você levantou. E, por fim, a quarta fase é você analisar o relatório depois, analisar criticamente todo o processo, desde o planejamento até a finalização do relatório, para que você possa aprender. Né? Será que a gente realmente visitou os principais contratos? Será que os principais pontos que o auditor escreveu realmente faz sentido para nós? Como que eu vou aproveitar isso dentro da minha empresa? Como que eu vou melhorar? Será que tem algum ponto positivo que ele colocou, mas mesmo assim eu preciso fortalecer ele? Será que a amostragem que ele fez para ter chegado a essa conclusão foi pequena? Eu vou fazer uma análise crítica do relatório. Vou buscar agregar, no final, isso eu comentava muito com os meus clientes, principalmente nas auditorias externas que eu fiz por mais de 10 anos, ao longo da minha carreira profissional, por um organismo certificador, é que eu saía da empresa na sexta-feira e eu gostava de agregar valor, de deixar com eles pontos, observações, comentários, e independe se era não conformidade ou não, existia a regra da não conformidade, existe, a gente tem que seguir, a gente é obrigado, até por questões éticas, a seguir. Se uma coisa não está dentro do padrão, conforme planejado, tem que ser apontada uma não conformidade, mas eu quero que seja encarado como um desafio, ou seja, eu gostava de deixar a empresa, eu saía da empresa deixando ela melhor do que quando eu cheguei. Eu conseguia, esse era o meu objetivo, deixar lá uma sementinha para que as pessoas pudessem pegar meus comentários e tornar uma empresa uma situação melhor, com uma gestão com mais desafio, uma gestão, melhorar a gestão da empresa, ou seja, agregar valor,
que é o final da auditoria, que agregue valor, que o meu relatório agregasse valor ao dia a dia deles depois que eu saísse de lá. Então, eu costumava falar isso muito, que o meu objetivo ao longo de uma semana era isso, né? De deixar comentários, pontos, para que eu pudesse ajudar eles a fazer uma gestão melhor da empresa de vocês. Tá? Então, basicamente, esses são os 4 etapas de um processo de auditoria. Espero ter ajudado a minha amiga lá no Nordeste do Brasil, que ela fique mais calma, que os colegas dela de trabalho também fiquem mais calmos com esse vídeo. Mas, reiterando, a gente está à disposição, né? Qualquer outra demanda, qualquer outra dúvida, qualquer outro tema que vocês acharem que a gente possa ajudar vocês, a intenção do Elementos é agregar valor, né, para as pessoas, que a gente consiga melhorar a gestão das empresas, consequentemente a gente consiga melhorar o ambiente de trabalho e a gente consiga, com isso, aperfeiçoando a gestão, a consequência é que a gente tenha um ambiente de trabalho melhor e a gente consiga ser mais feliz dentro das empresas onde a gente trabalha. A gente fica, às vezes, maior parte do tempo dentro da nossa empresa do que com a nossa família, a nossa casa. Então, a minha ideia como profissional sempre foi agregar valor à vida das empresas, né? Que você consiga ter uma vida melhor depois de um trabalho de Elementos. Esse é o nosso objetivo. Um forte abraço, sucesso. Deixo aqui meus contatos para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Até a próxima.